Olá, boa noite. Começa agora mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos mais falados na internet e mais pesquisados no Google. Infelizmente, na última terça-feira, o Brasil perdeu um grande nome do forró. A cantora e compositora Rita de Cássia faleceu aos 50 anos, vítima de fibrose pulmonar. Ela é conhecida como uma das principais compositoras desse estilo musical e teve suas músicas gravadas por bandas e artistas, como Mastruz com Leite, Amelinha, Aviões do Forró e Frank Aguiar. Nas últimas postagens nas redes sociais, a cantora desejou feliz ano novo no hospital onde estava internada. Ela falava com a voz fraca, em consequência da doença que causa cicatriz e enrijecimento dos pulmões, dificultando a respiração. E para conversar comigo sobre esse assunto e explicar o que é a fibrose pulmonar, eu chamo agora o Dr. João Felipe Gomide, pneumologista e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Doutor Felipe, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é a fibrose pulmonar. Primeiramente, agradeço o convite, Flávia. Então, a fibrose pulmonar, ela é uma doença que tem várias causas, várias etiologias, e ela é causada principalmente por uma lesão das células epiteliais que tem no pulmão e do próprio envelhecimento dessas células. Num contexto que tem mediadores profibróticos e tem maior deposição de colágeno nesse pulmão. E lembrar que o pulmão, para efetivar a troca gasosa de maneira efetiva, ele precisa de ter um conjunto específico de células. E esse colágeno ele vai dificultar o oxigênio chegar no alvéolo e do alvéolo passar para o sangue, e aí difundir para as células que precisam desse oxigênio para funcionar. Pois é, doutor João, e a gente ainda está vivendo, na pandemia da Covid-19, infelizmente, muita gente tem esse receio aí. Ter tido a infecção de Covid pode deixar a pessoa mais suscetível a ter fibrose pulmonar ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Existem sim relatos dessa pandemia de pacientes que tiveram bastante acometimento pulmonar e eventualmente ficaram com algum grau de fibrose. Então, como eu disse, o protótipo inicial é uma lesão da célula. Então, tem vários fatores ambientais, entre eles fatores virais, fatores ambientais como cigarro e exposições a poeiras, e substâncias inorgânicas, que podem propiciar esse processo de fibrose. E no caso da cantora que faleceu, foi dito que era fibrose pulmonar idiopática. O que significa isso, doutor João Felipe? Então, quando a gente fala fibrose pulmonar é uma doença em que eu vejo fibrose no pulmão que pode ter, igual eu falei, várias causas. Uma vez que a gente não encontra uma causa específica, a gente fala que é uma fibrose pulmonar idiopática. Então, o termo idiopática é isso, que eu não tenho uma causa definida, mas eu tenho que excluir outras causas ou excluir causas possíveis antes de dar esse diagnóstico como idiopático. Como muitas vezes não existe essa causa específica, as pessoas também se perguntam, pode ser hereditário? Se a pessoa tem um familiar ali que teve, ela é mais propensa a ter ou não? Ótima pergunta. Inclusive, durante a avaliação do paciente, é importante perguntar se tem muitos familiares com a mesma doença, porque sim, pode ter um fator genético, tem um fator genético também que está envolvido. Mas não é só esse fator genético. É esse fator genético mais a interação da pessoa com fatores ambientais também, Então vamos falar um pouquinho agora, doutor João Felipe, de quais são os sintomas. O que as pessoas que estão em casa nos assistindo devem prestar atenção e atentar ali, Estou sentindo isso ou aquilo, o que devem fazer? Então, o principal sintoma da fibrose pulmonar, de modo geral, é tosse, geralmente é uma tosse que não tem muita secreção, e falta de ar. Então, esses são os dois disparados sintomas mais comuns. E como que a pessoa descobre? Quais são os tipos de exame aí que a gente deve fazer se tem algum sintoma para saber se tem fibrose pulmonar ou algum outro tipo de doença? O principal
exame para a gente fazer, que a gente faz para fazer o diagnóstico, fora a história clínica e o exame físico que ajudam, né? É a tomografia de tórax. A tomografia de tórax é um exame primordial na suspeita e podemos lançar a mão também, né, de biópsias, né, que junto da tomografia auxiliam a definir qual o processo específico que está gerando aquela fibrose. E descoberta que se tem a doença, o que a pessoa deve fazer? Quais são os tipos de tratamento aí que o paciente deve recorrer para poder conseguir parar ali, se é possível parar ou não a fibrose? Então, uma vez que temos fibrose no pulmão, essa parte do pulmão que está fibrosada, ela não volta ao normal. E, na maioria das vezes, a fibrose pulmonar idiopática em questão é uma doença progressiva. O paciente ele vai ter um aumento dessa fibrose. E temos, nesse contexto, duas medicações principais, que são medicações antifibróticas. Ainda são medicações bastante restritas, porque têm um custo elevado e não estão no rol do SUS. Mas são medicações que ajudam a diminuir esse avanço, né, no paciente. Então, de medicação principal, principalmente quando idiopático, costuma ser essas duas medicações antifibróticas, né? E às vezes quando está associado também a doenças reumatológicas, que também podem dar fibrose pulmonar. Nós temos aí, né, outras medicações possíveis. E o senhor falou que essas medicações não estão disponíveis no SUS, mas se for indicado, o paciente pode recorrer à justiça, tem como ele tentar garantir que o Estado forneça esse medicamento ou não? Sim, né, é feito um relatório, né, e entrado via judicial e a grande parte dos pacientes consegue, né, alguma parte talvez não, mas é possível fazer essa tentativa sim. E os exames, doutor João, eles são possíveis de serem feitos na rede pública? O SUS oferece esse tipo de exame que o senhor falou que é importante para poder detectar? Sim, né, o principal exame, igual eu falei, é a tomografia computadorizada e conseguimos fazê-lo no SUS, sim. E qual a importância do diagnóstico? O senhor falou que quanto mais avançada a doença, mais danos ela provoca. Então, qual a importância de se fazer o diagnóstico ali logo de início para poder diminuir os efeitos? A importância do diagnóstico é porque, além do tratamento medicamentoso, quando indicado, né, os antifibróticos no caso, nós temos também outras medidas. Esse paciente, muitas vezes, né, ele vai evoluir com necessidade de oxigênio terapia, ele vai precisar de fazer uma reabilitação pulmonar. Então, quanto antes a gente tem um diagnóstico, antes a gente consegue intervir, né, e melhorar, né, dentro desse avanço, a qualidade de vida do paciente. Então, é muito importante que esse diagnóstico seja feito o quanto antes, para que as medidas necessárias sejam tomadas para melhorar esse desfecho. O senhor falou aí na questão da oxigenação, só para a gente deixar bem claro para quem está assistindo a gente ali, a pessoa precisa então andar com um tubo de oxigênio, por exemplo, precisa ficar o dia inteiro, depende do avanço da doença. Como é que na prática o paciente age quando ele descobre e já está precisando ali do oxigênio? Então, depende de quando a gente descobre. Quando é uma doença mais leve, né, mais no começo, às vezes ele não vai ter tanta queda de saturação. Agora, quando a doença está mais avançada, grande parte dos pacientes vai ter que fazer uso de oxigênio, e oxigênio, às vezes, até 24 horas por dia, para manter uma saturação adequada, né? Bom, falando em saturação, durante a Covid, muita gente comprou aquele aparelhinho, né, portátil que a gente coloca no dedo para medir a saturação. Isso pode ajudar de alguma forma? Quem está ali com uma saturação muito baixa, por exemplo, já deve se preocupar? Assim, pode ajudar, mas lembro que para fazer o diagnóstico, precisamos de uma história, de um exame físico e confirmar isso com uma tomografia. Então, não necessariamente só a saturação cair quer dizer que eu estou com fibrose pulmonar, tá? É um parâmetro a mais, claro, né? Que o paciente pode ter de olho, pode ficar de olho, e se eventualmente a saturação está muito baixa, vale uma investigação para ver o motivo específico da saturação estar caindo, certo? E tem cura a fibrose pulmonar, doutor João?
Não. Então, como eu falei antes, uma vez que você tem essa fibrose no pulmão, isso é irreversível. Eu não consigo fazer isso voltar ao que era antes. Então, não tem cura. O que eu tenho é uma tentativa de barrar esse avanço e, eventualmente, em pacientes que têm um avanço muito importante da doença, tentar ver se ele tem ou se ele é um candidato a um transplante pulmonar. Então, isso é possível. A fila é muito longa, se for o caso, né, realmente de um transplante pulmonar, tem limite de idade, como é que funciona essa questão? Os dois principais centros que transplantam, né, acaba sendo São Paulo, né, e eventualmente Rio Grande do Sul, né. Tem outros centros menores. A questão uma vez que você faça o diagnóstico, que o paciente está numa situação mais avançada, tem indicação ao transplante, tem uma idade, claro, então cada serviço coloca uma idade limite para fazer o transplante, mas o paciente ele é encaminhado a esse centro de referência, ele é feita uma avaliação dele e em seguida, né, visto se esse paciente realmente é candidato e uma vez candidato ele entra na fila e aí tem que mudar para o estado de referência, né, porque se o pulmão aparecer ele tem que estar lá disponível e em seguida ele é acionado e faz o transplante. E essa é uma doença que ocorre com frequência aqui no Brasil ou é relativamente rara, doutor João? Relativamente rara. De modo geral, algumas estatísticas colocam 4 em 100 mil pessoas por ano. Então, não é uma coisa tão comum. Assim, quando a gente fala de fibrose pulmonar idiopática, certo? Bom, então, Especificamente idiopática. por favor, pode continuar. Porque temos outras causas de fibrose pulmonar, igual eu falei, né? Então, essa porcentagem varia dependendo da causa. Né? Mas, de modo geral, a idiopática ela não é tão comum assim, né? Igual eu falei, 4 por 100 mil pessoas, Então, para a mais ou gente menos. encerrar, doutor João, o que as pessoas podem fazer para tentar, de alguma forma, prevenir? É possível prevenir como quando tem alguma causa, como o senhor falou? Bem, quando falamos de prevenção de fibrose pulmonar, é um pouco complicado, mas de modo geral seria evitar fatores de risco, e dentre os fatores de risco, igual citado anteriormente, temos aí tabagismo, exposição a materiais ou poeiras inorgânicas, coisas que podem ser um fator de risco para gerar, né, esse processo. Então, seria mais evitar tais fatores, ah, mas parte das causas nós não vamos conseguir intervir, né? Então, parte é o fator genético e parte, às vezes, é um paciente que tem, né, uma doença reumatológica ou algo nesse sentido, que vai ter uma fibrose pulmonar também, e que, assim, fazer o tratamento da doença de base é importante, muito importante, para prevenir isso, mas, às vezes, independente do tratamento, acaba ocorrendo um quadro de fibrose, então, seria mais os fatores de risco mesmo, né? Exposição a materiais, poeiras inorgânicas, tabagismo, né, coisas nesse sentido. E a, Radiação. e a idade e o sexo da pessoa influenciam de alguma forma ou não? Normalmente, falando de epidemiologia, a fibrose pulmonar idiopática, ela costuma ocorrer em pacientes mais idosos, né, assim, na faixa de 60 anos, às vezes 60 anos ou mais um pouquinho, né? Então a gente não costuma ver tanto em pacientes muito jovens, né, estatisticamente falando, né? Bom, doutor João Felipe, muito obrigada pela entrevista e pela participação do senhor aqui no Tá no Web. Agradeço o convite e espero que as informações sejam úteis a quem está assistindo o programa. Com certeza. Bom, e agora a gente volta para as telas do Google para saber quais outros assuntos têm sido pesquisados durante a semana na internet. Vamos lá. Com mais de 50 mil buscas, as novas regras do Pix foram destaque no Google desta segunda-feira. É que o sistema de transferências instantâneas, em vigor desde novembro de 2020, entrou este ano com novidades. Entre as principais mudanças estão o fim do limite por transação, flexibilização do limite noturno, transferências a empresas, entre outras. Segundo o Banco Central, as medidas visam dar mais segurança e flexibilidade ao mecanismo de pagamento.
Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o Wegovy, um medicamento injetável desenvolvido para tratar obesidade. No Google Trends, o remédio gerou curiosidade, com pouco mais de 100 mil buscas. A aplicação do medicamento é feita através de uma espécie de caneta, que ao ser pressionada contra a pele, libera a substância de forma subcutânea. E por fim, o calendário de pagamento do PIS/PASEP de 2023 levou muitos internautas a buscarem o tema no Google. Com mais de 50 mil acessos, os brasileiros checaram a data dos pagamentos e se tem direito a receber o valor, que vai até R$ 1.320. E nós vamos fazer uma pausa agora. A gente volta já já com mais informações. Não saia daí. Estamos de volta e, como sempre, no segundo bloco a gente aborda as fake news que estão circulando na semana. Na nossa programação, estamos falando sobre uma fake news que envolve a dipirona S500, importada da Venezuela. A falsa notícia diz que o medicamento está chegando ao Brasil contaminado com o vírus Marburg, que é mortal. Vamos dar uma olhada. Há uma notícia falsa circulando na internet de que alguns lotes de dipirona importados da Venezuela estariam contaminados com o vírus Marburg. Essa notícia não procede, é mais uma fake news. Não há existência do vírus Marburg em território nacional ou na América do Sul. Esse vírus é um vírus tipicamente encontrado em países africanos. Já houve surtos importantes na República Democrática do Congo, em Angola, em Gana, e é um vírus muito parecido com o vírus Ebola. Ele se caracteriza por uma febre hemorrágica, o paciente começa com dor de cabeça, com dor muscular, com febre, e pode evoluir no período de 1 semana a 10 dias, com insuficiência hepática, icterícia e sangramento, com hemorragia intensa, em vários casos podendo culminar com óbito. A mortalidade varia entre 25% e 90%, dependendo do surto, e não há vacina ou tratamento para esse vírus. Mas importante é ressaltar de que essa notícia não procede, que a gente não tem ocorrência de Marburg aqui no Brasil, tampouco na Venezuela, e de que essa é mais uma notícia inventada nas redes sociais, que não há por que se preocupar. E quem vai falar comigo sobre isso é o Dr. Kleber Luz, infectologista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Dr. Kleber, muito obrigada, por participar aqui do Tá na Web. Então, vamos explicar aí. É fake news, o vírus não vem aí pela dipirona. Como é que ele é transmitido, então? Na verdade, esse vírus Marburg ele é transmitido a partir do contato de pessoas com os morcegos, algumas espécies de morcegos lá da África. Eles podem portar o vírus de uma forma subclínica, e as pessoas, ao terem contato com esses morcegos, podem se fazer contaminar. Uma vez que a pessoa esteja contaminada, ela, pelas suas secreções, por exemplo, vômitos, pode contaminar outras pessoas. Então, o contato se dá a partir de um contato direto com o morcego infectado, contaminado, e o indivíduo doente pode, então, contaminar as outras pessoas. Em especial, por exemplo, profissionais de saúde que estão prestando assistência médica a pessoas que ficam doentes pelo Marburg. Bom, e como o doutor explicou aqui no vídeo que a gente mostrou, não existe vacina e nem aí uma cura. Como é feito o tratamento? Então, a pessoa tem que ficar em isolamento, é isso? Exato. Se houver a suspeita dessa doença, todo caso suspeito deverá ficar em isolamento de contato, e também toda aquela proteção
A gente está acostumado a ver essas proteções, por exemplo, quando tem os surtos de ebola. O Marburg é o primo irmão do ebola. Então, praticamente toda doença que o ebola é capaz de produzir, esse vírus também produz, e as medidas relacionadas ao isolamento de pessoas suspeitas ou contaminadas com esse vírus se aplicam também ao Marburg. Então, a pessoa deve se paramentar, deve usar aqueles capotes especiais, máscara, aquela anteparos, para poder manusear a pessoa com esse vírus, sob pena de fato, vir a se contaminar. É um vírus extremamente contagioso. Pois é, um vírus extremamente contagioso, mas não chegou aqui no Brasil, nem na Venezuela. A gente pode ficar tranquilo ou existe aí algum risco, mesmo que improvável, doutor Kleber? É pouco provável, porque é uma doença tão grave que quando o indivíduo fica doente com esse vírus é como ebola. Num período curto de poucos dias ele adoece e precisa procurar assistência médica. Todavia, pelo o deslocamento das populações, não é, da África para a América do Sul ou América Latina, é possível que venha uma pessoa doente, mas, obviamente, é impossível que se possa colocar esse vírus dentro de um medicamento, uma dipirona, uma aspirina, seja lá o que for, porque os vírus eles necessitam estar dentro de um hospedeiro e não dentro de uma solução medicamentosa, de forma que não há como você produzir uma contaminação desse vírus a partir de um medicamento ou um comprimido, por exemplo. Bom, e a gente falou aqui das consequências, eu queria só que o senhor ressaltasse para a gente novamente aí o que acontece com a pessoa que pega o vírus Marburg. Basicamente, esse vírus, um grupo de pessoas pode desenvolver uma forma grave, chamada de febre hemorrágica, não é? Mas, basicamente, o início da doença, por isso que há uma transmissão interhumana, que a pessoa tem mais ou menos como se fosse uma dengue, guardando as devidas proporções. Então, ela tem dor de cabeça, ela tem febre, as mialgias, que são as dores musculares, e essa pessoa vai ficando cada vez mais doente, não é? Esse vírus produz uma queda na contagem dos glóbulos brancos, uma queda na contagem das plaquetas, produz anemia, e até que, a partir de uma semana, em geral, esse indivíduo vai ter o que a medicina chama de choque, né, que é uma queda da pressão arterial. Então, há uma queda da pressão arterial, quando fica chocado por um tempo prolongado, a pessoa, então, desenvolve o que a medicina chama de coagulopatia, ou seja, um distúrbio da coagulação do sangue, e começa a sangrar e pode vir, e, em geral, morre. Né? Uma doença, quando produz doença sintomática, a sua grande característica é levar o indivíduo ao êxito letal. Infelizmente, é assim que funciona. O senhor falou quando ela produz características sintomáticas. Essa doença também pode ser assintomática ou não? Toda doença pode ser assintomática, né? Estudos epidemiológicos mostram que pessoas podem ter tido contato com o vírus sem adoecer, né? Obviamente que a gente sabe que esses vírus afetam populações bastante desassistidas e não tem grandes estudos da circulação assintomática desse vírus. O que aconteceu no final dos anos 50, quando o vírus foi isolado na Alemanha e na Iugoslávia, é que pessoas que estavam fazendo investigações, pesquisas em primatas não humanos, ou seja, em macacos, elas ficaram doentes, várias adoeceram e vieram a falecer. Então, obviamente, existe a chance de uma infecção oligossintomática ou até mesmo assintomática, mas é pouco provável que isso venha a acontecer na comunidade. As pessoas vão adoecer e, por terem contato com outras pessoas não contaminadas, vão contaminá-las e as pessoas irão morrer. Como morre muita gente, termina impedindo uma grande disseminação da doença, como, por exemplo, a gente vivenciou agora com o SARS-CoV-2 ou a Covid. Bom, e só uma curiosidade aqui sobre a dipirona antes da gente encerrar nossa entrevista. Por que, apesar de não conter aí o vírus Marburg, ela é proibida em alguns países? A dipirona, ela historicamente foi relacionada a um efeito sobre os glóbulos brancos, né, produzindo um impedimento da produção dos glóbulos brancos que comem as bactérias, que são os granulócitos. A medicina chama isso de agranulocitose. Então, a pessoa perde a capacidade de produzir essas células e, portanto, pode vir a morrer
de uma infecção bacteriana. Todavia, esse medicamento é amplamente utilizado no Brasil, em praticamente toda a América Latina, e não se registra, de fato, casos de agranulocitose. A gente vive epidemias de dengue, de chikungunya, de covid, e as pessoas tomam muita dipirona e não desenvolvem essa doença. Mas, talvez muito mais por uma questão de mercado do que de segurança dos medicamentos, ela não é aprovada, por exemplo, nos países de língua inglesa, tipo Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Eles não permitem a comercialização da dipirona, embora a Alemanha permita a comercialização da dipirona. Bom, doutor Kleber, muito obrigada pela entrevista e por todos os esclarecimentos, por ajudar a gente a desmentir mais uma fake news aqui no programa. A gente que agradece e boa noite. Bom, e a gente fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e Spotify. Obrigada pela companhia e até a próxima.